Pela Rede Século XXI, nós vamos começar esse nosso bloco já atendendo os pedidos de oração. Eu já peço que você, se ainda não ligou, não fez a sua participação, ligue para a gente aqui, coloque as suas intenções, apresente quais são as suas ações de graças também, porque é sempre bom a gente rezar juntos como irmãos e irmãs. Nós atendemos já a Maria Auxiliadora Campos Lima, ela é de São Gotardo, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. A Iracides da Costa Isabel, ela é de Valinhos, interior de São Paulo. Ela pede oração por Hamilton, pela sua recuperação. A Maria Dorvinha Ferreira Carvalho é de Bambuí, lá em Minas Gerais. Ela diz assim, olha, em ação de graças, pois ela alcançou uma graça com o seu esposo, que estava com água no pulmão em estado grave. Ela fez a novena de Santa Rita e hoje ele está bem. Que bom! É sempre importante a gente saber dessas ações de graças que acontecem na vida dos nossos irmãos e irmãs. A Marlene Jesus Costa é de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Ela pede oração por ela mesma, por sua saúde e também por todos os seus familiares. Quem também faz os seus pedidos de oração é a Gessi Lourdes Milani Borque. Ela é de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua saúde, pede pela cura da coluna e da síndrome do pânico. E também coloca por outras intenções aqui, por nós da Associação do Senhor Brasil, do Senhor Jesus e por todo o Brasil. Ela diz assim, coloca na sua intenção. José Lopes de Medeiros, de Campinas, no interior de São Paulo, aqui próximo de nós, pede oração por cura e libertação, pela conversão do filho Júnior, pede também pela esposa Sueli, pede pela sua aposentadoria, pelo trabalho de José Lopes, pela saúde de Alice, Fátima, Zezé, também por José, e coloca assim, agradeço por todas as graças recebidas. Ivanilde Ribeiro Gregório, de Araraquara, no interior de São Paulo, ela pede oração por Gislaine, por Renato, também por Arthur, por toda a sua família e por todos nós aqui da Rede Século XXI. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Marisa Braido, de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, ela diz assim, olha, eu peço oração pelo meu relacionamento, pela minha saúde e também por toda a minha família. A Maria Pereira dos Santos, de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, ela pede oração por ela mesma, pede também pela sua neta Emanuele e por todos os seus familiares. A Erleni Pinotti Forner, ela é de Valinhos, interior de São Paulo, ela pede oração pela sua saúde, pois descobriu que tem um câncer na garganta. Claro, vamos rezar por você de maneira muito especial, viu? Que Deus te dê muita força para superar. Você sabe que às vezes nós temos algumas dificuldades de superação na nossa vida, não porque nos falte fé, mas às vezes, pelas situações que nós vivemos, às vezes temos mesmo dificuldade de conviver com notícias como essa, que nem sempre são aquelas que nós gostaríamos de ter. Mas tenha certeza, viu, Helene, que Deus vai estar com você, te ajudando, te protegendo e te ajudando nessa superação, tá bom? Muito bem, nós vamos começar o nosso programa falando da nossa revista Brasil Cristão, que você sabe que todos os dias aqui a gente comenta e fala sobre isso, porque é um importante veículo de comunicação, não só de comunicação, mas também de informação e formação para você. Quando a gente fala de revista Brasil Cristão, a gente fala de temáticas, a gente fala de coisas importantes. Por que são importantes? Porque são artigos, por exemplo, que nos ajudam a entender um pouco melhor o projeto de Deus, eu diria, na nossa vida. Eu até comentei no primeiro bloco com você sobre a revista que você vê na sua tela, não é? Sobre um dos temas, uma das temáticas que Dom Murilo escreve, muito boa, sobre a questão do destino. Essa temática você deve ler, você que é sócio evangelizador e recebeu essa revista. Junto com ela, você recebe aquele livreto ali de reflexões para um Brasil cristão, onde todas as mensagens, ou melhor, todos os textos do Evangelho são traduzidos através de uma mensagem, de uma reflexão, para que o seu dia seja um dia bem tranquilo e, claro, um dia sempre colocado diante de Deus. Agora, você que é sócio evangelizador também recebe, junto com a revista, o seu boleto de contribuição. Esse boleto, você vai reparar, você que já é sócio evangelizador, que já recebeu, você vai reparar que ele tem duas cores aí, tem o verde e tem um rosa, uma cor rósea. Esse verde é aquela contribuição normal que você faz todos os meses, que a gente sabe e a gente confia na sua fidelidade para nos ajudar nessa obra de evangelização. Esse outro boleto é pelo seguinte, você sabe que normalmente a gente não tem como prever isto, mas às vezes acontece uma greve dos Correios. Isto é para assegurar de que para o mês de setembro você tem a possibilidade de nos ajudar, mesmo se houver a greve. Então você vai destacar e vai guardar esse boleto, eu digo de uma cor rósea,
Caso tendo a greve, você já, olha, não vai ficar preocupado e a gente também não vai ficar preocupado com isso por causa das nossas despesas aqui e aí você vai poder fazer a sua colaboração, tá bom? Uma outra coisa muito importante é o seguinte, quando você que recebeu o sócio evangelizador, recebeu a revista, junto com ela, além dessa reflexão do Brasil Cristão sobre reflexões para um Brasil cristão, além das reflexões bíblicas, você recebeu um folheto sobre, você está vendo aí, olha, a oração do desempregado. Jesus, abre-me uma porta. Você que é sócio evangelizador já recebeu isso, porque todos os dias aqui você tem visto, você que acompanha o programa Você Pode Ser Feliz, nós temos rezado essa oração junto com a pessoa que é sorteada no dia anterior. E hoje também a gente vai fazer isso, a gente vai rezar essa oração do desempregado. Uma coisa muito importante, que às vezes a gente não se dá conta também, todas as nossas orações, quando a gente faz a oração pelos nossos irmãos que estão desempregados, se é o seu caso, por exemplo, ou alguém da sua família, e se você tem a carteira de trabalho aí, é muito importante que você reserve isso também. Para a gente é importante ter isso também como referência. Por que isso? Quando a gente faz a oração e a bênção aqui, nós acreditamos piamente na ação de Deus sobre aquilo que a gente reza. Se você está desempregado, se você está precisando de um emprego, todos nós temos, às vezes na nossa família, temos alguém que está numa situação como essa, peça a Deus de fato que Ele te conceda isso. E coloque de fato pela sua fé, nesta oração, o nome dessa pessoa, aliás, traga no seu coração o nome dessa pessoa, na sua mente o nome dessa pessoa, se tiver a carteira de trabalho também, porque isso vai ajudar, uma maneira de a gente colocar a nossa confiança em Deus, dizendo, olha, nós acreditamos piamente e queremos a participação de Deus, melhor dizendo, na nossa vida para esse momento. Então, a oração do desempregado a gente vai fazer hoje no nosso programa. Você pode ser isso como tem sido feito todos os dias. Muito bem, nós falamos que nós vamos conversar sobre essa questão da paternidade de Deus, até em vista mesmo desse nosso próximo domingo, em que nós comemoramos o Dia dos Pais. E para mim essa questão da paternidade é muito importante, porque nós temos essa referência primeira, não é? Até algumas conversas que a gente ouve por aí, olha, às vezes nós fazemos a experiência que temos com Deus, a mesma experiência que nós fazemos com os nossos pais. A mesma referência que temos de Deus é a mesma referência que temos dos nossos pais. Pode até ser, mas eu não gosto disso como via de regra, porque há muitas questões que não são trabalhadas a partir disso. E a gente nem pode determinar a minha vida, o meu relacionamento com meu pai, por exemplo, a partir disso. São coisas que acontecem, são situações que cada um presencia ou vivencia ou vive. E, claro, a gente não pode tomar isso como um modelo, porque senão daqui a pouco a gente vai entender que tudo vai ser feito a partir de uma ação e uma reação. Então, se eu não acredito em Deus, não vou acreditar então também na presença do meu pai, que está comigo ali durante 24 horas ou que me educa. É meio complicado isso. Então, hoje, qual é a nossa referência? A referência é a seguinte: nós nascemos de Deus. Isso é fundamental na nossa vida. É importante a gente ter isso como referência para tudo aquilo que a gente vai viver. Por que eu estou dizendo isso? A primeira relação que nós temos que ter com Deus é justamente esta. Eu sou um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Eu acredito que é muito difícil quando a gente não tem isso como referência. Eu sou projeto de Deus. Se eu sou o projeto de Deus, sou criatura dele, eu tenho como referência e devo ter como referência que a primeira preocupação de Deus é a minha realização. Isso para mim é ponto de acreditar, de fidelidade. Eu não consigo, como padre, acreditar em outra coisa. Eu nasci por Deus, nasci de Deus para uma realização pessoal. Isso é fundamental. Dentro desta questão, o que nós temos que entender é que se eu sou um projeto de Deus, Ele não pensou em mim apenas para viver de qualquer maneira. Ao longo da minha vida, ao longo da minha história, eu vou construindo com Deus aquilo que eu acredito que é melhor para mim, porque eu tenho sempre a referência dele. Quando eu não tenho essa referência de que eu sou nascido desse Deus e de que sou um projeto dele, todas as outras coisas vão acontecer de qualquer maneira, porque eu não tenho o fio condutor da minha vida e da minha história. E aí eu acho que
seria importante você refletir. Eu e você refletimos sobre isso. Se eu sou esse projeto de Deus, se eu tenho essa referência de Deus, é porque há em mim uma fidelidade para com esse Deus. E aí entra um dado fundamental na nossa vida, que é o dado da fé. Veja bem, não é apenas uma fé que move montanhas ou grandes coisas. E isso é importante a gente guardar. Mas é aquela fé base genuína, aquela fé lá da infância que eu aprendi com os meus próprios pais, que vão me dar a dignidade, e eu diria a qualidade do meu relacionamento com Deus. E isso é fundamental, porque assim a gente vive uma paternidade de Deus, não apenas vinculada à paternidade daquele que é meu pai, fisicamente falando, humanamente falando, mas eu tenho como referência aquela paternidade que abarca todas as coisas, uma paternidade que abarca também a maternidade. Isso é fundamental para nós que somos católicos cristãos. Ter a certeza de que esse Deus, nós nascemos dele e ele é Pai porque ele acredita na nossa filiação. Não é um Pai que nos gera e nos joga em qualquer lugar ou nos abandona à mercê do nosso tempo. Como a gente comentou aqui, à mercê de um destino que as pessoas acreditam que existe. Então tenha isso no seu coração a partir de hoje, de que a paternidade de Deus ela pode ser vivida em todos os âmbitos da sua vida. Você pode ser testemunha dessa paternidade de Deus na sua vida. Isso é fundamental. Se a gente perde isso, a gente perde a referência de Deus. Então, por isso eu gostaria de, já no início desse nosso programa, apresentar isso para você. A referência de que Deus, de fato, é aquele que está ao seu lado, que provoca muitas coisas na sua vida, não para testar você, mas para mostrar a você a capacidade que você tem de superação. E esse Deus é aquele que nós amamos e que também, claro, esse amor é bem recíproco porque Ele ama também a cada um de nós. Muito bem, nós vamos ter aqui uma presença de uma pessoa que vai nos ajudar, ou melhor, nos ajudar, vai falar para a gente sobre um cenáculo que vai acontecer aqui na região de Campinas. Um cenáculo que acontece todos os anos, a gente vai entender um pouco melhor como que funciona tudo isso, né? Você que ligou a TV agora, a gente vai conversar com a Maria Mantovani sobre um cenáculo que vai acontecer aqui em Campinas, por isso que eu peço que ela entre aqui. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Padre, gostei que você chegou com a obrigada. Bíblia na mão. Isso é muito bom. E o terço, né? E o terço, isso é reverência para nós, não é? Maravilhoso. Pode sentar, Maria. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Está falando aqui Padre. dessa paternidade de Deus, o que você pensa disso? Coisa linda. Eu fiquei, olha, eu quero louvar a Deus por essa reflexão que o senhor que fez bom. agora, Obrigado, viu? obrigado. Maravilhoso. Porque se a gente entender isso, né, se nós começarmos a entender isso, que somos filhos amados, né? Que Deus nos ama profundamente, a gente vai poder viver melhor. Esse projeto de Deus, de nos na querer vida de cada um bem. de nós, né? Maravilhoso, né? E esse Dia dos Pais, eu acho que é para a gente refletir isso mesmo. Sabe por quê? Eu tenho uma preocupação, Maria, quando as pessoas, por exemplo, falam assim, dessa questão da psicologia, e claro que a gente sabe e entende também, tem essa participação, lógico. Mas assim, quando a gente começa, mas eu não tenho um relacionamento bom com Deus, não vou ter com meu pai. Eu tenho uma preocupação em relação a isso. Muito difícil. Né? Eu acho que assim, claro, tem muitas coisas que se parecem, né? Às vezes, se eu tenho experiência com um pai bondoso, eu vou achar que Deus é bondoso também. Sim. Mas eu acho que a gente não pode ficar só nessa reflexão, não, senão a gente mistura um pouco as coisas. Fazer experiência, né? É claro. Se abrir para uma experiência do amor maior, do amor a Deus, porque a hora que abre para essa experiência desse amor de Deus, né, Padre? Eu acho que a gente começa também a entender o nosso pai, nosso pai biológico, claro, né? As dificuldades como ser humano, porque temos falhas, claro, mas há amor, né? Lá na essência há um grande amor. É muito difícil a gente pensar, por exemplo, um pai que não ama o filho, né? Eu acho muito... Não tem. As experiências que eu tenho, a experiência que eu fiz do meu pai, né? Meu pai faleceu já um ano e pouco, né? Já faleceu em maio, fez um ano em maio, junho, julho, agosto, né? 1 ano e 3 meses. Então a experiência que eu fiz com ele como meu pai é uma experiência totalmente, para mim, que me ajudou a entender um pouco essa figura de Deus, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso só relacionar a isso, né? Então, assim, essa figura do pai que ama,
que protege, né? Que está ao seu lado. Isso é fundamental na nossa vida. Isso é maravilhoso. Que bom se os pais conseguissem, todos eles, ser assim. Mas a gente sabe que a dificuldade, muitas vezes, os pais não conseguem. Mas isso não significa que Deus não é. Deus é amor, Deus é bondade. Correto. E a hora que há essa abertura para esse amor de Deus, aí vai até aparecer o amor escondido do pai. Porque muitas vezes há amor escondido. Boa reflexão essa, boa reflexão. Não é? Há amor escondido por problemas da vida mesmo, de dificuldade, desde a infância, os pais não conseguem se manifestar no amor. Né? Devido à educação, não conseguem manifestar o amor, mas há um amor escondido. Este amor está lá, né? E aí o filho pode fazer essa experiência, né, maior. Eu vejo assim, na minha casa, eu pude experimentar mais essa beleza do amor, na verdade, com o meu marido e com as minhas filhas. Porque daí eu pude ter mais tempo de contemplar o amor de Deus. Por quê? Porque eu já tinha feito a experiência com este amor paterno de Deus, genuíno, único. Então eu pude ver reflexos desse amor do Pai, né, de Deus, no meu marido para as minhas filhas. Então é bonito isso, a gente poder ver. Mas também pude ver lá o amor escondido, muitas vezes, do meu pai, que não tinha muito tempo, não tinha muitas condições de ficar junto. Eu vi em atitudes que existia um amor muito grande e que muitas vezes escapa aos nossos olhos. Mas você sabe que você disse uma coisa importante. Muito lindo isso. Por exemplo, quando a gente faz uma bela experiência de Deus, a gente consegue, de fato, olhar esse amor escondido, que eu não tinha pensado nessa expressão aí do amor escondido, né? E às vezes muitas pessoas até chegam para dizer, mas eu não percebo do meu pai, assim, ele tem um pouco de dificuldade, não consegue manifestar o seu sentimento, não consegue manifestar o seu amor. Mas não quer dizer que não tem esse amor. E se você faz a experiência de fato de um Deus que te ama na sua oração, na sua vida diária, você vai enxergar lá no seu Pai, de fato, se você não tem isso, esse amor que está lá. Esse amor maravilhoso. O abaixar, muitas vezes um gesto de abaixar para escutar, né? Pôr o ouvido pertinho da criança para escutar. Quantas vezes meu pai fez isso comigo? Isso era um amor ali, né? Eu queria falar comigo, ele se abaixava. Ele tinha essa referência de chegar ele se abaixava. A gente era pequeno, eu lembro, isso é muito forte, eu lembro muito disso, ele se abaixava para falar com a gente. Então, isso é um gesto que ficou na minha mente, ficou maravilhoso. E aí eu pude vendo, construindo isso. Né? Que boa referência você tem. Muito lindo, né? E outra experiência maravilhosa, padre, que eu tive assim com o pai do meu marido. O meu sogro, ele é falecido também. O meu marido é o caçula de 7 filhos vivos, mas os 5 primeiros filhos, eles faleceram. E o meu marido foi o único que ele pegou no colo. Sério? O único, o senhor acredita? Mas aquele pegar no colo o meu marido, todos os outros filhos se derramaram de amor por essa atitude. E é uma lembrança muito boa e positiva por ele ter pego o caçula. Que coisa interessante, hein? Que coisa linda, pegou. Então, eu falo para o meu marido, ele é muito dengoso, né? E acho que isso também facilitou o relacionamento dele com as minhas meninas. Eu tenho 3 filhas, né? Então, é maravilhoso. Esse Dia dos Pais é um tempo propício. Mesmo que ele não tenha os pais, pode-se fazer um bom momento, né? Uma boa celebração enquanto família, da memória daquilo que o pai foi. Reconstruir a vida. O que o senhor falou, né? De sentir-se projeto de Deus, né? Sentir-se mesmo, que a gente não está aqui passando, né? A gente faz parte de um projeto. E a gente é desse Deus, né? Eu acho que seria muito pouco a gente acreditar que a gente está aqui a passeio, né? De qualquer maneira, não é? Eu acho que quando Deus tem um projeto, quando a gente nasce, e Ele tem esse projeto para nós, é sinal de que muita coisa cada um, ao seu modo, vai poder realizar, obviamente, não é? É claro que a gente não tem como definir qual é o projeto que Deus tem para cada um. Mas eu acho que a gente vai descobrindo isso ao longo do nosso dia, ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa vivência. Principalmente quando a gente participa de uma comunidade, né? De uma comunidade cristã. São tantas coisas que vão acontecendo e você vai descobrindo qual é o seu papel, não só dentro daquela comunidade, mas dentro também da sociedade. Exatamente. Tudo isso, claro. E tudo isso, claro, a gente vai conversar aqui no nosso programa Você Pode Ser Feliz
que está começando quase praticamente, estamos no segundo bloco. A gente vai olhar para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre essa questão do cenáculo, como é que vai acontecer isso, o que é um cenáculo, na verdade, como é que a gente pode participar disso intensamente, não é? E daqui a pouco a gente já volta e você pode fazer a sua participação. 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo Facebook, facebook.com/Rede Século 21 ou pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.